Eduardo Montenegro era o típico magnata frio e calculista, conhecido pela forma impiedosa com que conduzia seus negócios. Dono de um império financeiro que englobava desde empresas de tecnologia a investimentos imobiliários, ele comandava seu império com mãos de ferro. Seus funcionários o temiam, e os empresários de seu círculo social o respeitavam pela sua inteligência, mas também o temiam pela frieza implacável com que lidava com qualquer obstáculo. Em sua visão, o mundo se dividia em duas categorias, aqueles que eram úteis e aqueles que não eram. Ele desprezava emoções, via os sentimentos como fraqueza e acreditava que o sucesso era medido em números e controle. Eduardo era um homem bem-sucedido, mas solitário. Aos 45 anos, vivia em uma mansão isolada e imponente, cercada por segurança e luxos, mas vazia de afeto. Ele jamais pensara em se casar ou em construir uma família. No entanto, ao perceber que seus concorrentes mais jovens estavam cercados por filhos herdeiros, começou a sentir uma pontada de insatisfação. Sabia que precisava garantir a continuidade de seu legado, alguém para carregar o nome Montenegro e proteger seus bens após sua partida. Não desejava ser lembrado como alguém cujo império se dissipou por falta de planejamento. Assim, Eduardo chegou a uma decisão prática e calculada: precisava de uma esposa. Eduardo não procurava amor, muito menos um relacionamento sincero. Para ele, o casamento era um contrato, uma transação. Queria uma mulher que fosse bela o suficiente para ostentar ao seu lado nos eventos sociais e discreta o bastante para não questionar suas decisões. Além disso, ela deveria aceitar as condições impostas e saber que seu papel principal seria dar-lhe um herdeiro. Depois disso, ele a manteria como sua esposa oficial, sem qualquer expectativa de afeto, apenas o respeito formal e algumas aparições públicas, tudo em troca de conforto financeiro e uma vida de luxo. E foi em um desses eventos de caridade que ele a encontrou. Carolina Fernandes, uma jovem de 27 anos, era uma advogada independente engajada em causas sociais. Inteligente, carismática e de uma beleza sutil, Carolina chamava a atenção pelo brilho nos olhos e pela força com que falava sobre as injustiças que desejava combater. Ela exalava uma energia autêntica, algo que não se via frequentemente nos eventos elitistas que Eduardo frequentava. A postura confiante e a dignidade com que carregava suas crenças intrigaram-no, não pela admiração, mas pela ideia de que ela poderia ser a candidata ideal para cumprir o papel que ele idealizava. Sem perder tempo, Eduardo fez uma pesquisa detalhada sobre a vida de Carolina. Descobriu onde ela trabalhava, quem eram seus familiares, e mais importante ainda, que ela vinha de uma família de classe média que passava por dificuldades financeiras desde o recente falecimento do pai. Eduardo percebeu que, mesmo que Carolina fosse independente e segura de si, talvez ele pudesse encontrar um ponto de vulnerabilidade para convencê-la a aceitar sua proposta. Para ele, era apenas uma questão de estratégia. Qualquer pessoa podia ser persuadida, desde que soubesse quais eram seus pontos fracos. Com o plano em mente, Eduardo a convidou para um almoço. Carolina, surpresa com o convite, aceitou. Ela sabia quem Eduardo era e conhecia sua reputação como um homem poderoso e, ao mesmo tempo, temido. Pensou que o convite pudesse estar relacionado a algum projeto de caridade ou uma doação para sua organização. Quando o encontrou, Eduardo foi direto ao ponto, mostrando um interesse incomum e intenso. Carolina, começou ele, com um sorriso frio e calculado, não pretendo perder seu tempo com formalidades. Tenho uma proposta para você, algo que poderia resolver os problemas que sua família enfrenta e proporcionar a você um estilo de vida confortável e estável. Ela o olhou, intrigada e desconfiada. Eduardo, que não tinha o hábito de ser sutil, explicou que precisava de uma esposa e que ela era a escolha ideal. Listou as vantagens que ela teria: estabilidade financeira, uma vida de conforto e, claro, a segurança de que sua família nunca mais precisaria passar por dificuldades. Mas, como era de se esperar, Carolina recusou. Mesmo que o dinheiro pudesse ajudar, ela não estava disposta a abrir mão de sua liberdade e de seus princípios para viver ao lado de alguém tão frio e controlador. Você acha que pode comprar qualquer coisa, Eduardo? Ela perguntou, o olhar cheio de indignação. As pessoas não são mercadorias que você pode controlar com seu dinheiro.
Eduardo sorriu, mas seu olhar se tornou ameaçador. Ele já previra que Carolina recusaria a proposta inicialmente, mas agora que tinha certeza disso, decidiu usar o seu trunfo. Retirou de sua pasta um dossiê completo sobre a vida de Carolina e o colocou diante dela. A expressão de surpresa em seu rosto foi suficiente para que ele continuasse, saboreando o momento de poder que sempre apreciava. Você pode até me desprezar, Carolina, mas sei que sua família precisa de ajuda. Sei que seu irmão está com uma dívida de jogo considerável e que sua mãe mal consegue pagar as contas desde que seu pai faleceu. Se você não aceitar minha proposta, posso garantir. Parecia um cenário sem vida, um monumento de ostentação e controle. Eduardo era um marido distante, autoritário e absolutamente controlador. Desde o início, ele deixou claro que sua ideia de casamento não incluía romantismo ou qualquer proximidade emocional. Para ele, Carolina era uma figura decorativa, alguém que deveria estar ao seu lado apenas para reforçar sua imagem pública. Ele nunca perguntava sobre os sentimentos dela, seus interesses ou suas opiniões. Se ela falava algo, ele a interrompia, como se não tivesse paciência para ouvir. Para ele, o único valor de Carolina estava em sua aparência e em sua obediência. Carolina, que antes era uma jovem independente dona de si, agora via sua liberdade desaparecer a cada dia. Eduardo estabeleceu uma série de regras que limitavam seus movimentos e sua vida de forma implacável. Ela deveria consultar Eduardo antes de fazer qualquer compra e só poderia sair da mansão acompanhada de um segurança. Além disso,
ele decidiu que ela deveria sempre estar disponível para eventos e aparições públicas, onde ela deveria comportar-se de maneira impecável, sorrindo e concordando com ele em tudo. A rotina na mansão de Eduardo era rígida e solitária. Todos os dias, Carolina acordava e seguia o que parecia ser um cronograma monótono e sem propósito. Ela tinha uma agenda repleta de compromissos planejados por Eduardo, mas nenhum deles trazia qualquer satisfação. Desde sessões de fotos até jantares luxuosos e visitas a empresas, seu papel era claro: ela deveria estar ao lado dele como uma extensão de sua imagem, alguém que demonstrasse ao mundo o poder que ele exercia até sobre sua própria esposa. Eduardo, além de controlador, também era cruel em suas palavras. Nos raros momentos em que interagia com ela, fazia questão de lembrar Carolina de que ele a resgatara de uma vida de dificuldades. Ele usava isso como uma arma psicológica, repetindo que, se ela não estivesse ao seu lado, sua família estaria arruinada. Para ele, o casamento era uma transação bem-sucedida, um acordo de vantagens, e ele queria que ela estivesse ciente disso a todo momento. Carolina, dizia ele, com um tom que misturava desprezo e superioridade, você deveria me agradecer todos os dias pela vida confortável que agora levo. Sentia-se constantemente observada, como se cada movimento seu fosse vigiado e analisado por Eduardo ou por alguém a seu serviço. Embora a casa fosse cercada por jardins e pátios amplos, ela não tinha liberdade para explorá-los. Sempre que se aventurava para fora, o segurança designado a seguia de perto, como uma sombra incômoda que a lembrava de sua situação. Para tentar suportar a solidão e a opressão, Carolina encontrava refúgio nos livros que trazia consigo.
ideia de controle emocional e psicológico que a fazia acreditar que jamais poderia se libertar. Mas, por trás da aparência resignada, Carolina começava a nutrir uma chama de revolta. Ela sabia que Eduardo esperava submissão completa e desejava vê-la quebrada, submissa à sua vontade. Porém, a cada humilhação, a cada palavra de desprezo, a chama dentro dela se fortalecia. Carolina era mais forte do que Eduardo imaginava, e, embora ele acreditasse que a controlava completamente, ela estava, aos poucos, arquitetando um plano para retomar sua liberdade. Era arriscado, e ela sabia disso. Eduardo era poderoso e influente, e qualquer movimento de destruir totalmente sua força interior. Assim que chegaram ao evento, Eduardo a segurou pelo braço, como sempre
seriam destruídas. Por mais que resistisse, sentia-se esgotada. Foi então Laura continuaram a se encontrar secretamente. Laura orientava em cada passo e se assegurava de que, quando o momento chegasse, Carolina estivesse protegida e amparada por tudo o que precisaria para garantir sua liberdade. Aos poucos, Carolina percebia que a coragem dentro de si estava crescendo, como uma chama que Eduardo jamais poderia apagar. Cada encontro com Laura a deixava mais forte e mais consciente de que o controle que Eduardo exercia sobre ela estava começando a enfraquecer. Ele ainda acreditava que tinha poder absoluto sobre Carolina, mas, sem saber, estava se tornando vítima de sua própria arrogância. Ele não via a determinação silenciosa que crescia dentro dela, nem imaginava que Carolina estava se tornando a autora de sua própria libertação. Com o apoio de Laura, Carolina planejava o momento certo para agir. Sabia que precisava ser cuidadosa e esperar a oportunidade ideal, mas, pela primeira vez, acreditava que seu futuro não precisava ser definido por Eduardo. Ela estava determinada a se libertar, e, quando chegasse a hora, enfrentaria o homem que a havia feito viver como prisioneira. E, assim, Carolina seguia em frente, preparando-se para o confronto final que mudaria sua vida para sempre. Meses se passaram, e Carolina continuava a seguir o plano traçado junto a Laura, reunindo cada evidência, cada prova que pudesse ser útil para, um dia, confrontar Eduardo e reivindicar sua liberdade. A vida ao lado dele, embora continuasse insuportável, tornará-se mais suportável graças a essa centelha de esperança. Eduardo, alheio ao que se passava,
prosseguia com seu comportamento controlador, sem imaginar que sua esposa estava preparando, em segredo, uma estratégia para libertar-se de seu jugo. Enquanto Carolina acumulava provas, Eduardo organizou um evento de gala para comemorar o aniversário de sua empresa e exibir-se mais uma vez como um empresário bem-sucedido e caridoso. Seria uma noite de ostentação e poder, com convidados importantes do mundo empresarial, políticos e membros da alta sociedade. Eduardo, como sempre, obrigou Carolina a acompanhá-lo, insistindo que ela representasse a esposa submissa e elegante. A preparação foi minuciosa, escolheu pessoalmente o vestido que ela usaria, supervisionou o penteado e até determinou quais joias ela deveria portar, assegurando-se de que ela estivesse impecável, como ele gostava. Carolina sabia que aquele evento poderia ser a ocasião perfeita para colocar o plano em prática. Passará meses aguardando uma oportunidade onde pudesse não apenas confrontar Eduardo, mas também expô-lo publicamente, assegurando-se de que ele não teria como retaliar sem arruinar sua própria reputação. O evento reuniria a elite do país, e qualquer deslize poderia abalar significativamente a imagem meticulosamente construída por Eduardo. Na noite da festa, Carolina se preparou com um misto de apreensão e determinação. Olhou-se no espelho, ajeitando o vestido que Eduardo escolhera, mas dessa vez sem o peso de submissão. Naquela noite, ela sabia que seria dona de sua própria voz. Ela se concentrou, lembrando-se de cada detalhe do plano que elaborara junto a Laura, e, ao encontrar Eduardo no saguão, sorriu calmamente, sem deixar transparecer a tempestade de emoções que fervilhava dentro dela. Ao chegarem ao evento, o salão estava repleto de luzes e decoração extravagante. Mesas forradas com toalhas de seda e arranjos florais majestosos decoravam o espaço, e o brilho dos lustres de cristal refletia a opulência do ambiente. Eduardo conduzia Carolina pelo salão com o ar arrogante de sempre, acenando para os convidados, trocando cumprimentos e sorrisos superficiais com todos. Ele estava no auge de seu orgulho, acreditando que o evento fora um sucesso, e que sua vida, assim como seu império, estavam completamente sob controle. Porém, Carolina tinha outros planos para aquela noite. Durante a primeira parte do evento, ela acompanhou Eduardo em silêncio, como sempre fazia. Sorriu para as pessoas, respondeu a perguntas educadamente e comportou-se da forma esperada. Enquanto isso, observava o salão, certificando-se de que os principais convidados, aqueles que mantinham os laços mais importantes com Eduardo, estivessem presentes. Sabia que o impacto do que estava prestes a fazer seria muito maior se aqueles homens e mulheres influentes presenciassem o momento. Por volta das 9 horas, Eduardo subiu ao palco para dar início ao seu discurso de agradecimento. Ele era mestre em discursos ensaiados, palavras que exaltavam seu sucesso e mostravam sua generosidade ao promover causas beneficentes. Era um discurso projetado para inspirar e, ao mesmo tempo, para intimidar, feito para lembrar a todos ali de que ele era um homem poderoso e aparentemente invencível. Carolina o observava atentamente. Cada palavra dita por ele, cada frase sobre integridade e compromisso com o bem-estar da sociedade soava como uma afronta à realidade do que ele realmente era. Eduardo falava com um tom pretensioso e frio, sem qualquer sinceridade em seu olhar. Carolina sentiu seu coração acelerar, sabia que era o momento de agir. Sem hesitar, dirigiu-se ao palco, subindo os degraus rapidamente pegando o microfone das mãos de Eduardo, que olhou para ela com uma expressão de surpresa e incredulidade. A sala caiu em silêncio absoluto. Carolina olhou para os convidados por um breve instante, respirou fundo e, então, com a voz firme e clara, começou a falar. Boa noite a todos. Desculpem a interrupção, mas acredito que há algo que precisa ser dito. Eu sou Carolina Montenegro, esposa de Eduardo. Durante os últimos anos, fui forçada a desempenhar o papel de esposa perfeita, de mulher submissa, obediente, porque, para Eduardo, era isso que uma esposa deveria ser. Mas a verdade é que, por trás dessa fachada que ele apresenta ao mundo, existe uma realidade bem diferente. Eduardo tentou se aproximar dela, mas Carolina deu um passo para trás, encarando-o com uma firmeza que ele jamais havia visto. No microfone, ela continuou. Eduardo Montenegro me forçou a esse casamento. Ele usou ameaças e manipulação para que eu concordasse em ser sua esposa. Desde o início,
minha vida foi marcada por controles e limitações. Ele não me vê como uma pessoa, mas como uma posse, uma extensão de seu próprio ego. E, para garantir que eu me mantivesse em silêncio, Eduardo fez questão de usar o poder que possui para manipular e oprimir cada aspecto da minha vida. Os murmúrios no salão começaram a crescer, e muitos dos convidados olhavam para Eduardo com expressões de surpresa e reprovação. Alguns empresários trocavam olhares desconfiados, e outros, que mantinham relações próximas com Eduardo, desviaram o olhar, constrangidos com a revelação. Antes que Eduardo pudesse tomar uma atitude, Carolina tirou um envelope da bolsa e segurou-o firmemente, erguendo para que todos vissem. Aqui estão provas do tratamento que recebo diariamente. Provas das ameaças, dos insultos e da manipulação. Eduardo Montenegro pode parecer um homem íntegro e generoso, mas, na verdade, ele usa seu poder para subjugar e destruir aqueles que considera inferiores. Hoje, eu renuncio a esse casamento, e quero que todos saibam que eu não sou, nem nunca fui, um troféu dele. Eduardo, furioso, tentou interrompê-la, mas dois dos seguranças do evento, percebendo a seriedade da situação, se aproximaram para garantir que ele não causasse um tumulto. Carolina viu no olhar dele a fúria e o desprezo, mas, ao mesmo tempo, enxergou algo que jamais vira antes: impotência. Pela primeira vez, Eduardo estava em uma situação que não podia controlar, e isso era evidente na tensão de seu rosto. Com o salão em silêncio e todos os olhares voltados para ela, Carolina finalizou sua fala, mantendo o olhar firme e decidido. Hoje eu reivindico minha liberdade. Esta noite, eu deixo de ser a mulher submissa que ele acreditava controlar. Deixo de ser parte deste jogo de aparências e manipulações. E, se isso destruir sua reputação, Eduardo, será apenas o reflexo de quem você realmente é. Ao descer do palco, Laura, que havia comparecido ao evento discretamente para apoiá-la, se aproximou e segurou a mão de Carolina, conduzindo-a para fora do salão. As duas saíram lado a lado, enquanto os convidados permaneciam em estado de choque. Carolina, com o coração acelerado, sentia um misto de alívio e triunfo. Ela finalmente quebrara as correntes que Eduardo havia lhe imposto e expusera a verdade diante de todos os que o admiravam cegamente. Eduardo ficou parado no palco, desacreditado e enfurecido, vendo sua esposa deixar o local. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Sua reputação estava manchada, e os olhares críticos ao seu redor eram um sinal de que ele não poderia escapar facilmente das consequências. Ao saírem do evento, Carolina sentiu pela primeira vez o ar fresco da liberdade. Ela sabia que sua batalha ainda não havia terminado. Eduardo provavelmente tentaria usar todo o seu poder para intimidá-la, mas, agora, ela tinha o apoio de Laura e de outros aliados que acreditavam em sua força e em sua coragem. Com a ajuda de Laura, Carolina iniciou o processo de divórcio e entrou com um pedido judicial para impedir Eduardo de se aproximar dela. Ela sabia que ele tentaria de todas as formas reverter o estrago que ela causará em sua reputação, mas estava preparada para enfrentar o que viesse. A decisão ousada que tomara naquela noite a libertara não só do casamento, mas também do medo. Carolina, finalmente, estava pronta para recomeçar sua vida. A decisão ousada de Carolina de expor Eduardo Montenegro publicamente foi o primeiro passo de uma longa batalha pela liberdade. Nos dias que se seguiram àquela noite, o escândalo tomou conta dos círculos empresariais e da mídia. A notícia
precisava mais esconder suas emoções ou temer represálias, e que sua vida poderia ser guiada por suas próprias escolhas, livres de manipulação. Carolina reencontrava, a cada sessão, partes de si mesma que havia perdido ao longo dos anos de casamento. Enquanto Carolina trabalhava em sua recuperação emocional, Laura mantinha informada sobre o andamento do processo. A cada atualização, Carolina sentia-se mais
enfrentar as consequências de suas ações. Sua fortuna, que antes parecia intocável, agora era devorada pelos processos judiciais e pelas quebras de contrato com parceiros empresariais. A troca de experiências fortaleceu sua determinação em continuar sua luta, agora não apenas por si mesma, mas por todas aquelas que precisavam de uma segunda chance. Em uma das reuniões do FAC, Carolina teve a ideia de expandir o projeto. Ela sonhava com um espaço maior, uma casa onde as mulheres em risco pudessem ficar temporariamente, longe de seus agressores, enquanto buscavam apoio jurídico e emocional para recomeçarem. Conversou com Laura sobre a possibilidade, e ambas concordaram que essa seria uma iniciativa vital para o fundo. Com o apoio de advogadas e doadores, conseguiram os recursos necessários para adquirir uma propriedade que serviria